Eu queria passar alguns recadinhos para vocês antes de começar essa primeira plenária do dia de hoje. Vocês viram aqui, né, o vídeo que foi projetado é um vídeo que faz parte de uma sequência de 5 vídeos, na verdade, que foi produzida por uma série de instituições lideradas pela TNC, mas junto com a Bioflora, a Iniciativa Verde, o pessoal do ISA, o pessoal do LERF também, nós da Embrapa também ajudamos. E toda a intenção por trás desse vídeo foi, como a gente já vem falando desde ontem, tentar transformar a nossa linguagem normalmente hermética, fechada, acadêmica, numa linguagem um pouco mais simples, né, para levar essas informações sobre restauração para os técnicos, para os produtores rurais que estão na ponta do processo e que precisam ser parte do time, se sentirem parte do time também, né? Então, a gente estimula muito vocês de novo, né, a utilizarem esse canal no YouTube da Sobre. Mandem propostas de vídeos, a nossa ideia é ter uma curadoria, né, bem tranquila assim, de avaliação desses vídeos, para que a gente possa usar esse canal cada vez mais para veicular esses tipos de vídeos, né? Inclusive, falando sobre isso, também já foram carregados ontem 3 vídeos curtinhos sobre o nosso evento aqui, e ao longo do dia serão carregadas também as apresentações que foram gravadas ontem, a plenária inicial e algumas sessões que fazem parte também dessa ajuda aí que o pessoal da TNC tem dado para nós, tá? Alguns lembretes rápidos aqui. Prestigiem, por favor, o pessoal das sementes, da Feira de Sementes. Eles estão com algumas exposições aqui, logo ao lado das mesas de inscrições. Deem uma passadinha lá, são nossos parceiros aí no nosso trabalho. Vocês devem ter percebido que no aplicativo, embora com alguma instabilidade, como vocês devem ter percebido, mas ele funciona, tá, gente? No aplicativo foi inserida ontem uma função para vocês votarem na opinião de vocês, melhores trabalhos, tanto apresentação oral, como vídeos, como resumos, tá bom? Participem lá, deem o voto de vocês. Isso vai ajudar a compor, tá, uma parte da composição da avaliação que está sendo feita por colegas nossos, revisores, a quem já agradeço aqui de antemão, para a premiação que nós daremos amanhã ao final do dia, tá ok? Os pôsteres, tá? Lembrem, autores, de pendurar os pôsteres lá para hoje às 11h30, não é às 11h45, hoje a gente trouxe um pouquinho para antes, né? E lembrem, por favor, também da Assembleia da Sobre hoje, 18 horas, lá na Sala Tiradentes, lá embaixo, tá? Não só para associados, todos os que estiverem interessados também em se aproximar da Sobre, se filiar também, estão convidados. E, por último, pequenas desculpas por pequenas falhazinhas que aconteceram ontem, fazem parte do primeiro dia, aí, ajuste de horário, até vocês acharem as salas. Eu acho que hoje as coisas vão fluir bem mais tranquilas, mas qualquer sugestão que vocês tiverem, procurem a gente da comissão, ou as meninas também do staff, ou o pessoal da MCI, para que esses ajustes possam ser corrigidos e até servir de lições para nós para Sobre 2020. De novo, queremos propostas hoje lá na Assembleia, tá bom? Então, para dar início aqui, eu vou chamar aqui para coordenar a segunda plenária do evento, o nosso colega José Carvalho. Ele já teve várias passagens, né, por várias instituições, o IEF, a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Minas Gerais, foi um dos fundadores do IBAMA, foi diretor do IBAMA também, foi ministro do Meio Ambiente e tem uma agenda muito forte de conservação e restauração, é grande aliado nosso e grande mobilizador para questões de conservação e restauração. Zé Carlos, muito obrigado pela sua presença, fique à vontade aí para coordenar. Obrigado, gente. Bom dia a todos e a todas. Como nós estamos em estado a terminar rigorosamente às 9h30, eu vou, com a ajuda das meninas, procurar zelar pelo horário, e essa é uma razão pela qual nós temos que começar no horário. E também começar no horário em respeito aos que já estavam aqui às 8h da manhã. Eu queria convidar a nossa colega Raquel, do IBAMA, uma especialista na área. A Raquel é uma profissional
do IBAMA, profissional competente que está aqui conosco, né, vai trazer a visão do IBAMA a respeito do tema que nos reúne aqui nessa manhã, que é o tema da restauração na bacia do Rio Doce, levando em conta principalmente a tragédia do rompimento da barragem de Mariana, certamente conhecida dos que estão aqui conosco. Quero convidar a Patrícia, diretora do Rio Doce no Sistema Estadual do Meio Ambiente, que também atua nessa área pelo Estado de Minas Gerais. Então, nós temos à mesa a Raquel representando o IBAMA, a Patrícia representando a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Até o momento, nesse exato momento, convido a Sara, que está chegando. Sara Juarez, A Sara é gerente socioambiental da Fundação Renova, que vai também trazer aqui a experiência da Fundação com relação ao tema da restauração. Então, para facilitar o debate desse tema, que é, por si só, muito interessante, eu vou começar com a Sara, para que ela possa nos dar mais uma ideia do contexto, né, do que está sendo feito, dos antecedentes, do processo em curso, das metas, do esforço de mobilização, das metodologias, enfim, de todas as iniciativas conjugadas para a restauração do Rio Doce, considerando a bacia do Rio Doce como uma das mais degradadas bacias hidrográficas do país, juntamente com a bacia do Mucuri, que é uma bacia contígua. Mas eu vou deixar que a Sara fale sobre essas questões. Nós temos aqui entre 15 e 20 minutos, como já perdemos alguns minutos em relação ao começo, nós vamos fixar 15 minutos e vamos administrar o tempo aí de acordo com as nossas meninas que estarão atentas com a tabuleta para informar. Nós, então, passamos a palavra para a nossa colega Sara. Obrigada, Zé Carlos. Obrigada, Raquel, Patrícia, a todos aqui presentes. É um enorme prazer poder participar aqui do Sobre, trazer para vocês um pouco do conhecimento do que é a dimensão do trabalho e desafio que a gente vai conviver aí nos próximos mais 7 anos aí de programas de restauração. Ok. Nós vamos voltar ali as cadeiras para facilitar a visibilidade da apresentação. Bom, antes de começar, eu queria um pouco posicionar vocês sobre o que é a Fundação Renova, onde que ela surge, né? Então, a gente vem lá do dia 5 de novembro, quando rompe a barragem do Fundão, aqui em Mariana, despejando aí ao longo da calha do Rio Doce, e aí no começo aqui, Rio Gualacho e Rio Carmo, 39,2 milhões de metros cúbicos de rejeitos ao longo, que saíram da barragem da Samarco, né? Logo no começo aqui a gente tem uma hidrelétrica que chama Risoleta Neves. Essa represa, ela conseguiu reter boa parte dessa energia da onda de rejeito que foi para a calha. Então aqui a gente teve um refluxo também, então a onda vem, bate na represa, ela volta um pouco. Então toda essa área, vocês vão ver que eu vou falar um pouco com vocês depois, toda essa área foi uma área onde as margens, né, a mata ciliar, a APP, foi bastante impactada. Então, a maior parte do rejeito, quando a gente fala de restauração, recuperação,
a maior parte do impacto acaba ficando nessa margem aqui. Depois ela segue um pouco, ela segue dentro da calha, essa pluma segue dentro da calha até o mar, chegando no mar lá com 18,9 milhões de metros cúbicos de rejeito. Então, nós temos aí trabalhos de restauração ao longo dessa calha também, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, a fundação ela é criada, então, a partir das discussões que os diferentes atores envolvidos aí estabeleceram, junto com as empresas Vale, BHP e Samarco, os órgãos governamentais extremamente atuantes, e aí foram bastante arrojados e ousados. Eles, ao invés de dar outro encaminhamento, optaram por criar, dentro do termo de ajuste de conduta, uma fundação que viesse, então, a fazer a execução de todas as reparações que os governos diziam que era importante que a gente que essas empresas fizessem, então que fizessem por meio dessa fundação. Então, essa fundação é uma fundação executora. Os governos dizem o que tem que fazer, a Fundação Renova executa. A gente, então, é criado dentro do compromisso judicial. Então, lá dentro do TAC está criada essa fundação. Não se chamava Renova, é uma fundação. E tem outros itens aí de criação, como auditorias externas, outras áreas, outras instituições que são previstas para dar confiança de que todos os processos de reparação aconteceriam, né? Nós temos, então, dentro do TAC, algumas divisões dentro desse documento. Ele é dividido em ações reparatórias e compensatórias. E também, dentro do TAC, nós estamos divididos em programas socioambientais, socioeconômicos e de grandes obras, né? A fundação, então, é criada em agosto de 2016 e ela já é criada dentro de um formato de fundação, como qualquer fundação brasileira. Então, ela segue toda a legislação brasileira de fundacional, é supervisionada pelo Ministério Público e tem a sua autonomia administrativa, como toda e qualquer fundação. Também, agora, esse ano, houve uma nova rodada de negociação entre os signatários do TAC, mas agora com a inserção do Ministério Público e Defensoria Pública, onde houve um forte debate pelo processo participativo. Então, havia uma crítica muito forte de que não havia uma intensa participação dos atingidos dentro do processo da execução dessa reparação. Então, foi firmado um novo termo de ajustamento de conduta, que a gente chama de TAC-GOV, onde foram criadas comissões locais e as câmaras regionais, onde agora, então, passa a gente também ser muito fortemente acompanhado pela sociedade, principalmente pelos atingidos. Onde que nós estamos inseridos, então? Essa aqui é a governança atual onde a fundação está inserida. A fundação é essa bola aqui do meio, formada, como eu disse anteriormente, como qualquer outra estrutura fundacional, seu conselho curador, conselho consultivo, conselho fiscal. Nós temos uma ouvidoria interna, uma área de compliance. O tema transparência é um fator fundamental para a Fundação Renova. Então, a gente tem um forte controle sobre as nossas ações, e a diretoria executiva. Em volta da Fundação Renova, então, nós temos agora todo o processo de acompanhamento das nossas ações pelas câmaras regionais e câmaras locais, o Comitê Interfederativo, que é o comitê que é composto pelos órgãos governamentais que nos acompanham, nos fiscalizam, nos monitoram, a Curadoria do Ministério Público, que também faz esse papel de nos acompanhar e de nos fiscalizar também, e a auditoria independente, que é prevista no TAC, que faz o acompanhamento se nós estamos realmente fechando as cláusulas daquilo que foi pactuado no termo de acordo. E, para a gente, esse aqui é um tema fundamental. Direitos humanos é o cerne da questão, principalmente diante do que foi, da ocorrência do evento, onde houve morte de pessoas, houve perdas afetivas, né, houve perdas de pertencimentos, né, realmente de valores muito, muito afetivos às pessoas, né? E a gente tem que garantir que nesse processo todo mundo está sendo atendido nos seus direitos, né? E aqui isso para nós é fundamental. Então, agora entrando um pouco no escopo do nosso trabalho. O TAC, ele prevê uma área ambiental 2, que é a área banhada pelo Rio Doce, formada pelos municípios, são 40 municípios aqui, dentro de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Também é prevista uma área, tem uma área de abrangência socioeconômica também ligada à calha, né, e que envolve os rios Carmos, Gualacho e o córrego Santarém. Tem a área ambiental 1, que essa para a gente é fundamental, é a área que define é a área definida por deposição da lama. Então aqui eu estou falando, esse aqui é o trecho de Fundão a Candonga, e essa faixinha vermelha é a faixa da lama, né? Então essa área é a área ambiental 1, onde a gente tem que ter uma tratativa reparatória sobre ela. Bom, falando um pouco aqui já do passivo da nossa atuação, onde que a gente vai atuar na parte de restauração florestal. Então, aqui a bacia do Rio Doce é uma bacia já historicamente degradada, ela vem num processo de degradação já ao longo dos anos, né? Então, nós temos aqui já um bom cenário de trabalho e, embora a gente tenha desafios aí consistentes de larga escala de restauração, o 40 mil hectares representa muito pouco das áreas degradadas previstas dentro aqui da bacia. Então, o que nós temos de forte oportunidade com o trabalho da Fundação Renova é mais um trabalho de mobilização, um trabalho de trazer para dentro da bacia toda uma discussão e novas práticas, tecnologias e cases, e fomentar muito mais que seja uma nova cultura dentro da bacia do que a gente realmente resolver todo o problema do passivo de restauração que seria importante se desenvolver nessa bacia aqui. Então, a Fundação, a gente trabalha em 3 eixos, vou trazer para vocês 3 eixos. Esses 3 eixos estão muito vinculados à ação de calha, à ação que é reparatória, à ação compensatória, que é a parte da restauração florestal mais ampla para dentro da bacia, e também um tema que para a gente vai ser fundamental, que é a rede de sementes e mudas que nós vamos implantar aqui dentro da bacia do Rio Doce. Então, eu trouxe muito mais imagens para vocês entenderem, que eu acho que elas falam por elas próprias. Mas falando um pouco de calha, então nós estamos falando do rejeito que foi depositado e que a gente, então, teve um período emergencial, ao qual a gente entra e faz todo o trabalho emergencial de contenção desse rejeito, né? Para estabilizá-lo ali e evitar que processos erosivos tragam ele de volta para a calha do rio, né? Então, a gente trabalhou muito fortemente com tecnologia, então buscamos tecnologia de ponta para poder trabalhar toda a parte onde o rejeito foi depositado, vários enrocamentos e ações de facilitação para que a drenagem possa vir com água limpa desde a vertente mais superior até diretamente ao rio, evitando passar por cima de rejeito exposto, né? Então, aqui também um outro exemplo de como a gente vem fazendo esse trabalho de recuperação, né? Então, conhecer a tecnologia, implantar a recuperação dessas áreas, fundamental o engajamento das pessoas, então as visitas de porta em porta nos produtores rurais, para que a gente possa também contar a eles o que a gente está fazendo, mantê-los tranquilos sobre o nosso processo e também que eles participem dessa tomada de decisão, e também a produção, né, porque o produtor rural que perdeu sua área produtiva tem que ter suas atividades retomadas. A outra frente é a restauração florestal. Dentro do TAC tem definido lá uma cláusula onde a gente tem que restaurar 40 mil hectares de APP, sendo que essas 40 mil hectares e recarga hídrica, esses 40 mil hectares são divididos em 10 mil hectares para plantio direto e 30 mil hectares para condução de regeneração. Como falei, 40 mil hectares é muito pouco, mas a gente pode atingir aí, direta ou indiretamente, 400 mil hectares, influenciando aí uma nova cultura de restauração. Além desse programa dos 40 mil hectares, tem uma outra cláusula que fala que a gente precisa restaurar 5 mil nascentes em 10 anos. Então, a gente tem um trabalho aqui muito próximo com vários parceiros, onde a gente anualmente vem desenvolvendo nossas atividades de restauração florestal. Para essas atividades de restauração, o que vem diretamente a nós?
recuperação, escala e engajamento. Aqui é um pouco para vocês terem a dimensão que a gente fala desses programas de restauração, mas em volta tem vários outros programas previstos no TAC que estão dentro dessa propriedade rural. Né? Não é só os programas de restauração, mas tem diálogo, tem cadastro, tem infraestrutura, tem outros programas que incidem sobre essa mesma propriedade rural. E para integrar todos esses programas, nós temos uma área de uso sustentável da terra que é responsável por pegar todas as atividades, todas as áreas dentro da fundação e integrar isso dentro de um programa, dentro de eixos que possam ser melhor geridos, porque a gente acaba ficando muito fragmentado, já que os programas são 42 programas, então a gente fica muito fragmentado e eles têm interface, então a gente precisa trabalhar mais fortemente a nossa integração. Então, falando um pouco da reparação e da adequação, um pouco para vocês entenderem o que eu estou falando, nós temos aqui dentro de Fundão Acandonga, nós temos toda a parte produtiva, a área de recuperação, área produtiva com lama e área de APP com lama. Então, isso a gente tem 600 hectares para recuperar a área produtiva com lama e 540 hectares dentro desse trecho só, né? Tem muito mais depois, mas dentro desse trecho, 540 hectares para recuperar com lama dentro de Fundão Acandonga. Dentro desse escopo, nós temos aí, além dessas 600 e dos 540, mais 542 hectares para fim de readequação ambiental e 800 hectares de outras ocupações, com estradas, vias e tudo mais. São em torno de 930 benfeitorias que nós temos que fazer dentro das propriedades rurais e nós estamos prevendo uma assistência técnica de 64 horas anos para os produtores. Eu vou avançar um pouquinho, então, resumidamente, o nosso trabalho dentro desse trecho Fundão Acandonga tem uma primeira parte que é a recuperação ambiental, que é trazer aí, reabilitar as áreas e trazer uma estabilidade para o rejeito. É um trabalho muito forte, muito acompanhado por outra Câmara Técnica. Nós temos câmaras técnicas dentro do sistema CIF, né, do Comitê Interfederativo, que é de rejeito. Então, as atividades aqui também, elas são acompanhadas pelo pessoal dos governos que acompanham o manejo de rejeito. Tá. Então, a gente fez todo o disciplinamento dessa drenagem, a gente fez todas intervenções de condução da drenagem. Temos já fotos, né, de antes e como está hoje, né? Então, esse programa vem tendo bastante sucesso na sua reparação. Aqui, uma outra foto dos enrocamentos que a gente vem executando. E a gente entra na parte de desenvolvimento rural sustentável, onde a ideia é ter uma produção sustentável, agregar valor a esse produtor, adequar a propriedade dele, retomar a infraestrutura que ele perdeu, uma assistência técnica e a gestão da sua propriedade. A gente já trabalha isso com políticas públicas, então aqui no estado de Minas Gerais tem o zoneamento ambiental produtivo, que foi decretado em 2014, ele já considera unidades de paisagem no seu processo, a gente aplica um indicador de sustentabilidade, onde a gente eleva a propriedade agrícola para um nível de sustentabilidade da propriedade. Já aplicamos o CAR aqui. O CAR já é o fator de planejamento o impulsor do planejamento desses projetos da propriedade. Vem o plano de adequação, né, que aqui esse plano de adequação já está muito orientado para estar bem alinhado com o PRA. Então, dentro de um dos programas, que é o programa de CAR e PRA, que a gente chama lá na Fundação, a gente tem que fomentar o PRA. Então, aqui nós estamos bastante alinhados. Esse aqui é um exemplo do PASEA, que a gente chama, do nosso Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental, né? Então, como que a gente formata ele dentro da Fundação Renova, dentro do nosso sistema de gestão integrado, já referenciado, e as visitas em campo. Então, rapidamente, eu dei um contexto de como que é a parte de recuperação ambiental, como é que a gente trabalha.
Nós, claro, a Fundação Renova é uma instituição nova, tem curva de aprendizado, trouxemos parceiros que conhecem do assunto para também contribuir com a gente nesse trabalho. Estamos montando 25 unidades demonstrativas, junto com WRI, ICRAF e Fazenda Ecológica, que vão ser unidades para que os produtores rurais possam buscar tecnologia de atuação. Na restauração florestal, então aqui a gente está falando daquelas áreas de recarga, de área de preservação permanente, dos 40 mil hectares e as 5 mil nascentes. Então aqui a gente tem as etapas coletivas, a gente tem o cerne do nosso sucesso, do nosso trabalho é o produtor rural, o engajamento do produtor rural, porque nós temos que fazer essa restauração na propriedade desse produtor, temos que garantir que essa propriedade, que essa área restaurada permaneça lá por mais de 3 anos, nós estaremos monitorando, então precisamos da efetividade dessa ação. Então, temos etapas coletivas e individuais, sendo que as coletivas são essas aqui, a gente precisa selecionar as áreas prioritárias, concluímos isso, vou mostrar os mapinhas, mobilização dos produtores e que ele nos dê o consentimento de fazer essa restauração na sua propriedade. E depois as etapas individuais. Nós temos processos participativos, a elaboração do projeto individual da propriedade, calibrações desses projetos em campo, elaboração do projeto final. Aí a gente implanta, mas aí também a gente começa com outras possibilidades de fomento a essa restauração, como, por exemplo, o pagamento de serviços ambientais. E para todo esse processo a gente monitora com indicadores de restauração. Então, vou passar aqui. Nós fizemos a priorização de áreas em 3 frentes. Priorizamos as áreas por plantio sem fins econômicos e plantio com fins econômicos e também por regeneração natural. A gente fez uma parceria aqui com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa. Foi um trabalho bastante consistente. Convido vocês a estarem no stand da Fundação Renova. Os professores estarão lá também. Vocês podem tirar mais dúvidas. Aqui eu trouxe apenas ilustrativo para que vocês conheçam um pouco das informações que vocês podem obter com eles também no stand. E também uma parceria muito forte com o Instituto Terra e CBH Doce. No TAC, o CBH Doce é quem define onde as nascentes vão ser restauradas. Então, aqui eu trouxe o mapinha do ano 1 e o ano 2, onde essas nascentes estão selecionadas. E também é uma parceria muito forte, porque o CBH é quem está lá dentro do território, né, articulando os trabalhos. Então, aqui é um exemplo da mobilização coletiva, né, como que a gente convoca o pessoal e como a gente apresenta para eles o programa. O protocolo de consentimento é participativo também, então sempre com oficinas de discussão. Nas etapas individuais, então, a gente traz esse trabalho aqui. Vocês veem que nós estamos mapeando com eles em campo, né, então usando das técnicas até lúdicas para poder fazer esse trabalho. Elaboramos o projeto individual. Esse aqui é um exemplo de como o projeto acontece, como a gente formata e como a gente o transforma e viabiliza ele para a sua execução. Aqui as atividades de restauração que todos vocês dominam bastante bem. Trouxe aqui apenas para uma sequência do nosso processo de trabalho. E a gente entra no pagamento por serviços ambientais. A gente fez um piloto esse ano, estamos trabalhando com um horizonte de remuneração de 252 hectares. Com as modalidades de conservação da biodiversidade, sequestro de carbono, conservação de melhoria de qualidade e disponibilidade hídrica e redução de processos erosivos. O piloto aconteceu ao longo da calha, um dos exemplos de propriedade que nós vamos entrar. Então, são 600 hectares nesse piloto, atualmente, sendo que a gente procurou que 25%, que essas áreas atendam ao abatimento de mínimo 25% de erosão. Fomentamos nesse processo as 500 nascentes do ano, adequação de infraestrutura, assistência técnica e o incentivo ao CAR. Tivemos como parceiro aqui também a WWF, que nos apoia aqui, principalmente na experiência que eles têm de outras localidades que desenvolveram na organização de governanças. Temos aí algumas metas com a WWF para concluir. A ideia, então, é atingir os 800 hectares impactados e mais 125 produtores rurais e famílias engajadas.
Essa que é a governança que nós instituímos para o PSA e que seguiremos com ela também para os outros programas. Então, a gente tem a nossa unidade regional, a gestora regional, formada por representantes da bacia. A gente tem uma unidade executora local, esses aqui estão mais perto da gente, com quem a gente discute mais prontamente o produtor rural, e sempre todos fomentados aqui e acompanhados pelo CTFLOR, que é a Câmara Técnica dentro do Comitê Interfederativo, que nos acompanha. Vou pular esse aqui. E a gente, então, conclui com monitoramento e indicadores, né, do processo. Nossa rede de mudas e sementes que está iniciando agora, nós temos uma previsão de produção de 12 milhões e 600 mil mudas, então imagina o tamanho do que a gente precisa fazer para produzir as mudas da nossa restauração. Então, não tem muito mais notícias, porque a gente está iniciando agora mesmo essa discussão. Os nossos grandes números aqui, eu vou passar para a minha conclusão, porque já me deram aqui um checkmate. Então, o que acontece, então? A gente tem alguns desafios muito importantes. Escala da restauração em áreas privadas, quer dizer, a gente não tem esse controle, tudo depende do engajamento da nossa relação com o produtor rural, é ele quem vai, é o fator, a peça-chave para a gente. Então, esse aqui é um tema muito, é o nosso grande desafio. Nós fomos buscar técnicas de contenção e restauração sobre rejeito de mineração, né? Então, essa tecnologia a gente conseguiu superar bem. A gestão multi-stakeholder, então, nós temos uma complexidade de atores envolvidos nesse processo. A integração e interação dos programas definidos no TAC, tem vários programas que se interagem entre eles, então, a integração de todos é um desafio. A interação com políticas públicas já consolidadas, a gente busca isso e ele é um fator também importante. A complexidade da governança do sistema como um todo, né? Os ganhos ecológicos, aí, à luz do novo Código Florestal, a calibração de indicadores e metas em nível local. Como a gente vem enfrentando isso, então, a escala de restauração, o engajamento do produtor, construir valor conjuntamente com o produtor rural, assistência técnica, a gente entende que a assistência técnica é um fator importante para o processo de restauração florestal, não assistência técnica comum, agrícola, mas a gente começar a construir uma assistência técnica diferenciada, uma assistência técnica voltada para uma visão mais agroecológica, uma assistência técnica voltada para a produtividade do produtor, mas também para a conservação da sua propriedade, né? Técnicas de contenção e restauro, também foi escolher um parceiro de alto nível que tivesse tecnologias, foi um fator importante na nossa tomada de decisão e de sucesso. Todo o relacionamento que a gente desenvolve, né, com maior gestão e maior atenção aos nossos parceiros e stakeholders. A interação e integração com os programas, são vários programas aqui que a gente interage. E políticas públicas, como o exemplo que a gente deu aqui, do ISA, do ZAP e do Reflorestar no Espírito Santo, que é um dos experimentos bem sucedidos nos estados. Calibração dos indicadores, a gente está desenvolvendo um inventário florestal da bacia, com mais de 6 mil parcelas amostrais implantadas, a serem implantadas, né? E os ganhos ecológicos à luz do novo Código Florestal, a gente vai, em algum momento, ter que avaliar os serviços ecossistêmicos de todo esse processo de restauração. O desafio da governança, a gente tem, então, áreas governamentais que compõem o CIF, de todas as instâncias federativas, então, só de municípios são 40, então, do governo estadual, dos governos estaduais e federal, são várias áreas que interagem com a gente. E aí nós temos 3 câmaras técnicas dentro do sistema CIF, que são as principais, a Câmara Técnica Florestal, Economia e Inovação, Rejeito e Segurança Ambiental. Nós temos operações de fiscalização governamental, e a Raquel e a Patrícia vão comentar com vocês das experiências dos governos nessas operações. Temos representações do terceiro setor que nos acompanham, né? Auditorias de terceiros, né, e independente, previsto no TAC. Temos assistências técnicas do Ministério Público, com quem nós nos relacionamos também. Assessorias técnicas dentro das comissões agora, do novo TAC-Gov.
e muito fortemente um relacionamento com os comitês de bacias, né? Então, toda uma governança a ser cuidada, tendo em vista que o nosso foco é o produtor rural, né? Bom, isso a gente só vai conseguir com diálogo, participação, inclusão e inovação, né? E concluindo, então, o produtor rural é a peça-chave do nosso processo de restauração, embora estamos aqui falando de restauração e temos muito conteúdo técnico a ser discutido aqui no Sobre, mas a Fundação Renova tem claro que o nosso processo aqui é o produtor rural. A assistência técnica e extensão rural são fatores de sucesso para esse programa, é onde a gente vai mantê-lo engajado, é onde a gente vai conseguir estabelecer um relacionamento com ele de conscientização e de discussão e de troca. A mobilização e o engajamento é importante e que a gente consiga construir uma consciência comum dentro da bacia e que a gente possa replicar essas informações para toda a bacia hidrográfica. E, por fim, a gente tem que renovar os valores da cadeia de restauração e produção sustentáveis. Enfim, era essa a minha contribuição. Desculpa, me... Gostaria de agradecer a Sara pela apresentação, embora com um tempo muito limitado, diante de um assunto tão extenso e complexo, mas eu acho que ela soube sintetizar todo o esforço que está sendo realizado. Acho que deu para todos que estão presentes, até porque pelo alcance que tem do tema e do seu conteúdo, puderam entender aquilo que está sendo realizado. E na sequência eu gostaria que a Raquel Caroline Alves, nossa colega do IBAMA, pudesse trazer aqui para nós a visão do IBAMA sobre o tema da restauração ecológica do Rio Doce, que se dá em razão da tragédia do rompimento da barragem de Fundão e Mariana, mas que, como vocês viram, não se resume exclusivamente à área impactada. Eu só queria chamar a atenção, aproveitando a apresentação da Sara, que nós temos a chamada área ambiental 1, que é a área que foi mostrada aqui até a represa hidrelétrica de Candonga, onde o esforço é de uma restauração obrigatória, mas os 40 mil hectares que foram citados aqui, eles acontecem em toda a extensão da bacia do Rio Doce, em áreas prioritárias que foram definidas por um trabalho conjunto da Universidade Federal de Viçosa com a Universidade Federal de Minas Gerais, que vocês poderão conhecer aqui nos bastidores do evento. Então, passo a palavra para a Raquel. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela oportunidade. Agradeço à Fundação Renova pela indicação do IBAMA, na sugestão do IBAMA e dos órgãos do órgão ambiental estadual de Minas para compor essa mesa. Eu estou aqui representando não só o IBAMA, como todo um grupo que se dedicou a 3 anos aí de acompanhamento das ações que vêm sendo implementadas lá nessa área das medidas reparatórias, por meio desse instrumento que a gente nomeou de Operação Auges. Então, não vou me estender muito nas outras ações que o IBAMA vem acompanhando e executando relacionadas ao desastre. Vou focar muito na operação que foi coordenada inicialmente pelo Núcleo de Apoio Permanente instituído no IBAMA, especificamente para isso, e que depois fundamentou a criação de uma coordenação de recuperação ambiental, antes não existia dentro da estrutura do IBAMA. Bom, todo o histórico do rompimento da barragem do Fundão, acho que todos aqui têm o conhecimento de como se procedeu, né, as medidas inicialmente tomadas. Eu vou falar um pouquinho por que o IBAMA está ali inserido nessa discussão, né, sendo que inicialmente não era o órgão licenciador responsável pela operação do complexo, mas somos um órgão federal que tem várias competências suplementares, né, supletivas aí. A partir do levantamento dos impactos, né, mostrar um pouco a cronologia desse envolvimento, principalmente das ações em campo que foram desenvolvidas no âmbito da operação,
decorrentes do acordo extrajudicial, as ferramentas que foram implementadas, a metodologia que foi criada, que foi pensada para desenvolver esse trabalho, que é realmente muito desafiador, principais resultados, encaminhamentos, os benefícios dessa nossa participação, principalmente voltados para a capacitação do corpo técnico, que antes não tinha muito, é um expertise muito profundo, temos pessoas muito capacitadas dentro do Instituto, mas não necessariamente voltadas a essa escala de atuação, e que a gente precisou promover vários alinhamentos e nivelamentos técnicos para permitir melhor atuação da equipe. Vou sintetizar com as inovações de todo esse processo e sugerir alguns próximos passos para a gente arrematar todo esse trabalho que foi desenvolvido. Então, o IBAMA foi acionado inicialmente no dia 2, pós o desastre, né, a partir, por força das suas ferramentas de comando e controle, inicialmente muito vinculado à questão das notificações e autos de infração. Houve um laudo técnico preliminar muito interessante e importante todo esse contexto, que a gente mobilizou uma equipe grande do IBAMA para poder fazer uma caracterização dos impactos em toda a extensão do dano, desde o complexo até a foz, inclusive nas áreas costeiras, e que foi depois fundamental para a celebração do termo de transação e ajustamento de conduta, junto com os outros pareceres que foram emitidos pelos órgãos ambientais, da Defesa Civil, os órgãos estaduais, né? Foi feito também um levantamento da área atingida por meio de leitura de imagens de satélites, né, de alta resolução pelo Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA, e também fomos peça fundamental em toda a articulação que foi promovida junto ao Ministério do Meio Ambiente para a celebração, e a Casa Civil também, celebração do termo de transação de conduta. Bom, então, lá em dezembro de 2015, houve, né, para só pontuar aqui os pontos mais marcantes de todo esse processo, como eu disse, esse laudo preliminar foi relevante para todo esse cenário, lá em dezembro de 2015, e a partir de então a gente iniciou uma atuação mais em bloco mesmo, né, por meio de vistorias técnicas para a verificação das medidas que foram incutidas, foram imputadas para serem tomadas, principalmente as de controle dos danos e do rejeito nas áreas afetadas, né. A primeira vistoria ocorreu em janeiro. A partir de janeiro foi instituído esse grupo de apoio permanente, que subsidiou a celebração do TAC por meio de documentos técnicos, e desde então foi instituída a Operação Aujas. Sua primeira fase foi em abril de 2016, que é uma fase de diagnóstico, onde fez um levantamento, que eu vou explicar um pouco mais adiante, de vários parâmetros ambientais e geomorfológicos, enfim, a fim de caracterizar bem a situação das medidas que estavam sendo implementadas emergenciais. E, desde então, a gente vem implementando várias vistorias, que a gente chamou de fase Argos, promovendo alinhamento técnico, muito em parceria com a UFV e a Embrapa. Iniciamos também uma integração muito próxima com os órgãos do CISEMA, né, a FEAM, o IEF, o IGAM, que se tornaram grandes parceiros nesse processo, a partir dessa fase Argos 2, em agosto de 2016, e muita discussão em campo, inclusive, onde todos os técnicos puderam debater, trazer suas experiências e tirar suas dúvidas, promover realmente uma quebra de paradigmas muito fortes que a gente, enquanto órgão fiscalizador, temos, por vezes, que implementar, né? Temos que cumprir. A quarta fase foi ainda em 2017, seguindo essa linha do acompanhamento e também com a missão de promover uma análise final dessa fase emergencial, que foi longa, né, desde o desastre até o final do ano de 2017. E iniciamos também as nossas atividades em outras áreas, no âmbito dos programas compensatórios do TETAC, porque o TETAC, as medidas socioambientais se dividem em reparatórias e compensatórias. A reparatória é naquela área ambiental 1 que a Sara mencionou, e as compensatórias em toda a bacia.
Então, a fase olhos d'água ela se refere às medidas compensatórias de recuperação ambiental nas nascentes que são elegidas 500 nascentes por ano pelo CBH, é proposto, né, validados pela Câmara Técnica de Restauração Florestal. E também, nesse momento aqui, talvez vocês passem a escutar muito esse termo CERAM, que é um comitê que foi instituído dentro do IBAMA, onde a gente reúne pessoas de expertise diversos, voltados para a recuperação ambiental. Então, em Mariana, a gente teve assim, temos o prazer de envolver profissionais de todas as unidades do IBAMA, de várias unidades do IBAMA, e não só da Superintendência de Minas e do Espírito Santo e da sede, né? Então, esse comitê ele é hoje, inclusive, uma das bases técnicas que vão acompanhar os projetos de conversão de multas. Então, é possível que se torne bastante familiar a todos. E surgiu dessa experiência de Mariana. Então, a fase Argos 5 seguiu nesse acompanhamento, né? A 6 também é que realmente a gente arrematou essa proposta de finalização da fase emergencial com várias proposições para o início da recuperação definitiva, apesar de a gente saber que várias áreas já estão neste processo. Bom, a partir de 2019, a nossa proposta é realmente concluir um trabalho que a gente tem feito em parceria com a Fundação Renove e vários dos órgãos que integram a CTFLO, na definição de indicadores ambientais, para que a gente possa, ao final do acordo, definir né, quais são os indicadores ambientais que a gente entende como importante e dar os programas como cumpridos ou não, né? E a gente propõe também uma nova fase, Juno, que a gente batizou de Juno, com uma nova metodologia de acompanhamento voltada com a aplicação desses indicadores. Bom, a Operação Aljas tem uma história engraçada, né? A equipe técnica do IBAMA sempre muito inventiva, se inspirou em uma dos trabalhos de Hércules para poder batizar a operação, né? O Hércules que juntou 2 rios para limpar os estábulos de Hélios, de Argos. E então, toda essa história é muito interessante para uma conversa à beira de bar, eu deixo ela na hora da confraternização, né? E ela, inicialmente, era apenas para acompanhar essas ações reparatórias na área ambiental 1. Depois a gente estendeu toda a atuação da Operação Aljas para todos os programas socioambientais de responsabilidade da CTFLO, né? Então, aqui está explicando exatamente a que fase nós estamos falando e que tipo de medidas cada fase acompanhou, né? Os dados que eu vou apresentar aqui para vocês, desculpem, elas se referem a essas 2 primeiras fases, Hélios e Argos, né? Olhos d'água não é o nosso foco aqui, e sendo que a partir de agosto de 2016 nós dividimos um pouco das nossas atribuições com a FEAM, dividindo nosso foco de acompanhamento ficou nos tributários, 114 tributários que foram atingidos pela lama nesse trecho da área ambiental 1, e a Operação Atu, que a Patrícia vai falar um pouco mais, passou a focar nas intervenções que foram promovidas na calha principal dos rios atingidos, né, dos afluentes do Rio Doce. Então, nós estamos falando dessa primeira área que abrange desde a barragem do Complexo de Germano até Candonga. Tá? Lembrando que o que o IBAMA faz não é monitoramento, é um acompanhamento de execução dos programas, por isso que a gente não segue exatamente um procedimento de monitoramento stricto sensu sistemático, de forma sistemática, né? Por isso a gente teve que construir uma própria metodologia de acompanhamento nesse sentido. Então, a primeira medida que nós desempenhamos foi a definição de um relatório padrão de vistoria. Esse relatório foi aplicado em cada um dos tributários por diversas vezes, com o levantamento de 24 a 32 atributos, né, vários atributos, os principais sendo voltados a aspectos geomorfológicos de cada área em que o tributário se localiza, com relação ao uso e ocupação, presença de processos erosivos, qualidade das intervenções, resiliência do ambiente e diversos outros aspectos que foram avaliados em cada tributário. A análise que a gente fez, né, a partir desse levantamento, ela é uma análise qualitativa e visual, a partir de aspectos visuais checados em campo.
Então, quase todos os aspectos avaliados, o resultado que se tem é a análise de percentual de tributários naquela situação, né, em relação ao total de tributários que foram avaliados, a partir de aspectos visuais checados em campo. Então, quase todos os aspectos avaliados, o resultado que se tem é a análise de percentual de tributários naquela situação, né, em relação ao total de tributários que foram avaliados. Então, isso permitiu que a gente fizesse uma análise do que é necessário ser feito no local, o que já foi feito, a qualidade do que foi feito e o que ainda resta por ser feito ou corrigido. E, a partir de então, a gente fez um acompanhamento temporal desses atributos, a partir da fase Hélios. Todos esses dados estão disponíveis por meio dos nossos relatórios técnicos produzidos a partir de cada vistoria técnica no site do IBAMA. Bom, só para fim de registro, na fase Hélios, nós fizemos o levantamento do diagnóstico inicial em 96 tributários e ainda na calha principal, né? Grande parte ainda sem intervenção, isso em maio de 2016, né? Abril para maio, final de abril para maio de 2016, grande processo de ravinamento intensos nas margens do rio foram observados, algumas intervenções que foram executadas inicialmente a gente identificou como indevidas, né, assim, muito assim, obras de engenharia, assim, alguns cuidados que a gente entendeu que eram necessários. As medidas, na verdade, a gente não conseguiu perceber clara justificativa técnica para as soluções que foram encontradas, e várias das nossas avaliações se tornaram base para as medidas corretivas a partir de então. Né? E uma das grandes preocupações que a gente tem desde aquele momento é o acesso ao gado às áreas de deposição do rejeito, sendo recomendado bastante em todas as fases o isolamento das áreas de rejeito, porque não sei se vocês tiveram alguma oportunidade de conhecer as áreas atingidas, o rejeito depositado nas planícies de inundação chegava a uma profundidade de quase 2 metros, então era questão até mesmo de segurança que se promovesse o isolamento dessas áreas, né? Então, a partir de então, sempre a partir dessas análises dos atributos que foram levantados, se fazia uma lista de recomendações, de sugestões para a CETEFLOR encaminhar a renova, e normalmente por meio das deliberações do CIF se fazia ali as sugestões de mapeamento, correções das metodologias que foram adotadas para a implementação das medidas de correção, né, estudos que pudessem ser melhor fundamentar as decisões, as tomadas de decisões de correção também, e neste caso da Hélios, sugerindo que a Operação Auge se mantivesse como estratégia para gerenciar a execução e o acompanhamento da execução dessas cláusulas do termo de transação e de ajustamento de conduta, o que foi feito por meio de uma deliberação do CIF. E também como sugestão de envolver outras instituições na operação. A gente, como instituição, órgão fiscalizador, normalmente cada um trabalha na sua caixinha, né, por meio de seguir aquelas atribuições normativas, estrito senso, que são definidas para nós. Mas, neste caso, a gente entendeu que era primordial, imprescindível, que houvesse essa integração com outras instituições, e, inclusive, a partir de uma gestão por meio de sistemas e gerenciamento de dados de amplo acesso, né? Aqui só para ilustrar um dos lugares que foram vistoriados, o tributário do Rio Gualacho do Norte. Então, não vou me estender em cada fase, apenas minha intenção aqui é só mostrar a evolução dessas medidas corretivas por meio dos nossos registros, né? Em cada fase a gente detectava os principais problemas, situações das medidas corretivas, uma diversidade, na verdade, áreas tributárias em situação muito boa e outras ainda com medidas a serem implementadas, a gente pedindo que as áreas boas fossem usadas como testemunha, né, como referência para que as medidas corretivas nas demais se espelhassem nela, né. A retomada do modelo produtivo, às vezes a revelia da solução ambiental adequada, então essa integração com a retomada e reocupação das áreas atingidas era uma preocupação constante em todas as fases.
teve a questão também de soluções tecnológicas que a gente chegou a questionar inicialmente, como, por exemplo, o uso de material de empréstimo, né, a formação de tecnossolos por meio de material de empréstimo, incorporando ela ao rejeito, inicialmente de uma forma desalinhada, e depois, a partir de vários debates, percebemos que poderia sim ser uma solução de recuperação das áreas onde a gente via que o rejeito realmente não teria condições de ser retirado. Acesso ao gado sempre um problema, que a gente identificou como, inclusive, degradador das soluções corretivas que foram identificadas como de boa qualidade, muitas vezes era colocado em risco a partir desse acesso, né? Processos erosivos decorrentes desse acesso também, várias estruturas de bioengenharia sendo danificadas. Mas, em contrapartida, a gente percebia também uma evidente recolonização de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas sobre o rejeito, né, em vários dos tributários, o que nos surpreendeu bastante. A gente identificou também a necessidade de se ter projetos individuais de recuperação, se não por propriedade, mas por área, por trechos do rio, para que a gente pudesse pensar nas soluções corretivas definitivas de uma forma mais ordenada. Reforço também das técnicas de conservação dos solos, principalmente com relação a controle de processos erosivos. A gente identificou isso como premente e importante, principalmente processos erosivos decorrentes das estradas vicinais, que a gente percebe, não sei, a experiência de vocês, independentemente da situação e da escala dos projetos, que é um problema muito constante em todo tipo de área que a gente observa projetos de restauração em execução, né? O uso do material orgânico que foi realmente removido e revolvido em todo esse processo da lama, como estruturas de contenção, era uma intenção que a gente chegou a sugerir em algum momento, e sempre a solicitação de isolamento das áreas, reconformação das linhas de drenagem, para que todo o trabalho que estava sendo executado não fosse perdido. Que é um dos registros também dos principais tributários do Gualacho do Norte, né? Bom, a partir da fase 4 e 5, eu vou tentar avançar com mais celeridade, a gente tentou encaminhar para uma finalização de recomendações com relação à fase emergencial. Houve uma cobrança por meio do comitê de que a gente desse as cláusulas como, afinal, cumpridas ou não. E as cláusulas 158, 159 e 160, elas se referem especificamente a essa fase emergencial, que é de contenção do rejeito e controle de processos erosivos. E para a gente poder subsidiar essa resposta, a partir da fase Argos 4, que foi no final de 2017, se definiu uma metodologia seguindo os mesmos parâmetros, os mesmos atributos avaliados, uma metodologia de classificação dos tributários em categorias, em grupos, né, dividindo em grupos. E, a partir do grupo, cada grupo teria uma recomendação com relação à próxima fase de recuperação definitiva. Isso foi uma metodologia que passou a ilustrar melhor e dar uma orientação mais objetiva às medidas de recuperação, né? Então, em síntese, o grupo 1 é excelente, então já está a caminho da recuperação, não precisa de medidas corretivas, já pode receber o projeto definitivo, seja de restauração florestal, ou seja de retomada das atividades produtivas. E o grupo 4 é o oposto, que é aquela área que realmente precisaria de se seguir, de intensificar as medidas corretivas emergenciais antes de partir para o projeto definitivo de recuperação. Vou passar aqui, porque a partir dessas fases ficou mais reforçada, enfatizada a capacidade de resiliência das áreas, a presença de animais silvestres, também a recolonização dos tributários no que tange a macrofauna aquática, sempre com base em registros visuais que eram feitos pela equipe, né? E a dificuldade de se manter as áreas livres do acesso a gado, sempre muito constante. As recomendações com relação à mobilização e extensão rural foram realmente enfatizadas nessa fase, porque, a partir de se concluindo a fase emergencial, a gente precisaria realmente do engajamento maior das soluções produtivas, principalmente, né, com os produtores,
para que eles entendessem a importância de abraçarem a solução de recuperação ambiental nessas áreas. Conforme cada grupo havia uma recomendação específica, que estão aqui disponíveis, e demos como sugestão de se proceder às medidas corretivas finais para início da fase de recuperação definitiva, né? Então, esse foi o propósito da Argo 6, onde a gente fez apenas um levantamento amostral, principalmente focado no grupo 4, que é aquela de pior status, que foi identificado nas fases anteriores, para que a gente pudesse dar como encerrado nosso acompanhamento das ações emergenciais. Tá? Então, como sugestão final, início da recuperação definitiva nos tributários que eram classificados, exceto os classificados como o G4, né, nos demais grupos deveria ser iniciado o projeto imediatamente, e o pontapé para que a gente fizesse um acompanhamento sistemático das áreas na nova fase, com base em indicadores disseminados que estão em construção, sendo acompanhado pela CTFLOR. Uma coisa que eu queria concluir minha apresentação enfatizando foi, dentro do universo, né, institucional, essa necessidade que nós tivemos de integrar, de debater, de criar momentos de debate técnico com a academia, com a Embrapa, com as instituições dos órgãos estaduais, sempre no intuito da gente trocar ideias, refrigerar, quebrar os paradigmas que realmente, dentro dos órgãos públicos, às vezes a gente se limita muito às normas, né, às estruturas normativas. Então, temos muito material decorrente dessas capacitações, que foi, inclusive, alguns objeto de apresentação nos fóruns, né, na SER do ano passado e na Conferência Internacional de Economia Ecológica este ano. Alguns vídeos de uma capacitação em campo que foi muito interessante, que ocorreu com a Embrapa, o FMG, o UFV, estão disponíveis no YouTube, só buscar o NAP Rio Doce, que vocês verão esses vídeos na íntegra lá, são bastante interessantes e divertidos até. E aqui uma pequena amostra do grupo que está envolvido nesse processo da Operação Alges. Temos aqui pessoas do norte a sul do país, que toda vez que a gente convida, vem de muito bom grado, de bom coração, trazer a sua experiência para enriquecer todo esse processo. A gente agradece demais assim, a participação dos colegas, e também da FEAM, do IEF, do IGAN, que foram grandes parceiros também no debate. Bom, as inovações são várias, eu listei aqui as principais, acho que a gente envolver esses analistas de todo o Brasil é o grande ganho nesse processo. Existe a possibilidade de a gente estar replicando essa experiência para outras atribuições institucionais, como, por exemplo, no licenciamento ambiental, para fiscalização ambiental. Nós temos vários rios doces pelo Brasil, né? Então, assim, o desastre trouxe toda essa experiência, trouxe recursos para a gente poder promover modelos que passem a ser replicados em outros universos, outras realidades, né? Vou concluir agora. E a oportunidade de dar maior publicidade aos nossos resultados, que normalmente nossos dados, os dados de órgãos ambientais ficam limitados a processos administrativos. Então, a obrigação da gente trazer mais transparência, por meio do nosso site, por meio das nossas publicações também. A busca por padronização em procedimentos em campos, né, deixar de fazer relatórios descritivos, exaustivos e mais sistemáticos. Isso a gente tem buscado para dar maior clareza ao que a gente recomenda e identifica em campo, né. E como próximos passos, diante desse cenário de incertezas em que vivemos, a gente segue com a sugestão de a gente aprimorar os mecanismos de comunicação e integração social. É uma das nossas fragilidades enquanto instituição pública. Não sei se nos órgãos ambientais estaduais vocês têm maior proximidade com a sociedade do que a gente. O IBAMA, de certa forma, às vezes se afasta dessa integração, e é necessário a gente procurar mecanismos de integração social mais efetivos. Outros setores do IBAMA estarem integrados a essa metodologia proposta. A gente está conversando muito com a de fiscalização, a diretoria de fiscalização. Vou concluir. E a gente dá prosseguimento a esse acompanhamento nas próximas fases, garantindo maior sustentabilidade política, né? Que a gente não sabe se as nossas sugestões para o ano que vem vão poder ser implementadas. E a gente busca
parcerias nesse sentido, né? Eu agradeço a todos vocês e quero finalizar dando o meu muito obrigado a todos os colaboradores do IBAMA e dos órgãos estaduais, das universidades, que puderam ser parceiros nesse processo, a ANO, o ICMBio, o MMA, o IEMA no Espírito Santo, enfim, eu dedico a vocês essa nossa atuação, inspirada um pouco no Bio ontem, né? Eu deixo aqui que a força esteja com todos nós a partir do ano que vem. Muito obrigado. Quero agradecer a Raquel pela apresentação e imediatamente convidar a Patrícia Rocha, minha colega da CISEMA e da SEMAD, para fazer a apresentação pelo Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Patrícia. Por mais que o assunto seja muito semelhante às outras duas apresentações feitas anteriormente, é muito bom ver que eu vou falar muitas coisas que ainda não foram ditas, mostrando o grande desafio, né, que a gente tem, tanto como Fundação Renova, CIF, órgãos ambientais, para estar atuando na recuperação da bacia do Rio Doce. Eu sou diretora de gestão do Rio Doce, é uma diretoria criada pela Secretaria de Meio Ambiente justamente devido ao rompimento da barragem de Fundão. Essa diretoria foi criada em julho de 2016 e também coordeno a Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental, que faz parte do sistema CIF e acompanha as ações de recuperação executadas pela Fundação Renova, tanto no estado de Minas Gerais quanto no estado do Espírito Santo. Então, como já foi dito aqui pelas outras duas palestrantes, né, a gente faz o acompanhamento das ações de recuperação, restauração, reabilitação, né, cada pesquisador, cada técnico dá o nome assim que entender mais adequado, e a gente está trazendo aqui hoje para vocês todas as ações de acompanhamento que o Estado de Minas Gerais, através dos seus órgãos ambientais, né, a SEMAD, a FEAM, o IEF e o IGAM, executam principalmente na área que foi mais impactada, né, que é a área desde a barragem de Fundão, né, o complexo de Germano, até a usina hidrelétrica Risoleta Neves, mais conhecida como Condonga, que foi um grande anteparo para reter um grande volume de rejeitos, como já foi dito pela Sara. Né, então, nesse caminho que a lama passou, a gente teve vários rios, né, tributários atingidos, mas a gente sempre fala principalmente do córrego Santarém, que está bem próximo ao complexo de Germano, os rios Gualacho do Norte, do Carmo, Piranga e, por último, próximo à usina hidrelétrica, o Rio Doce. Então, quando a gente trata das questões das ações de recuperação, a gente sempre divide as ações tanto da Fundação Renova quanto também do acompanhamento dos órgãos ambientais em 3 grandes grupos. Né? Então, a gente teve um grupo emergencial, que teve 2 grandes focos, que foi a estabilização dos rejeitos, né, nas margens, planícies e encostas, evitando que esses rejeitos continuassem a serem carreados para dentro dos rios principais, dos tributários, alterando a qualidade da água, né, um incremento da turbidez e das mudanças dos parâmetros. Uma fase de recuperação, que aí a gente entende que essa fase vai ser a fase mais longa de todo o processo, e a gente está ainda iniciando essa fase junto com a Fundação Renova, né, como a Raquel disse, todas essas ações definitivas de recuperação ambiental da bacia, e sempre perpassando agora pela fase da recuperação. A gente vai ter também fases de manutenção do que já foi instalado, né? Então, ações de revegetação, de bioengenharia, tem que estar sempre passando por ações de manutenção e monitoramento da eficiência dessas intervenções. Um ponto que é muito importante, e a gente percebe que foi um grande gargalo para o sucesso de muitos pontos de recuperação ou restauração da bacia, foi o conhecimento e caracterização dos sistemas depois da passagem da lama. Né? Então, a gente tem, nesse primeiro trecho, até a usina hidrelétrica de Condonga, 12 trechos, né, que a Fundação Renova trabalha e atua para a recuperação, onde a gente teve diferentes deposições de rejeito. Né? Então, a gente pode falar que, em média, a gente tem de
30 a 40 centímetros de rejeito depositado nas planícies, mas a gente vai ter áreas onde a gente tem 2 metros de rejeito, a gente tem 1 metro de rejeito, a gente tem rejeito com características mais finas, com características mais cascalhentas, com composições químicas diferentes devido a esse tsunami de lama, né, que revolveu o leito do rio. Então, ela trouxe tudo que tinha, assim, que a gente pode dizer, de esgotamento sanitário, de antigos garimpos que existiam na bacia do Rio Doce. Então, a gente tem uma grande diferenciação do sistema, mas a gente viu que na fase emergencial, e foi ações da Renova visando essa mobilização do rejeito, uma unificação de processo de restauração florestal, sem considerar, muitas vezes, esses diferentes sistemas e as diferentes necessidades que cada ambiente necessitava. Né? Então, quando a gente fala na recuperação da bacia, a gente está tratando, né, de maneira geral desse sistema. Né? Então, a gente teve um leito onde todo o fundo foi removido e depois ele foi quase totalmente solapado, feito uma grande planície no fundo, com o rejeito. A gente tem as margens dos rios, que tiveram uma grande deposição, as planícies aluvionares, e em muitos casos a gente tem antigas lagoas de garimpo, mas que já tinham funções ecológicas de 300, 200, 100 anos dentro da bacia. Então, a gente também estuda essas áreas, e a gente tem as encostas, onde houveram deposições de menores volumes de rejeito. Então, o primeiro ponto que a gente entende na restauração florestal e na recuperação é entender esses diferentes sistemas e como que, ao longo prazo, esse ambiente totalmente modificado vai se comportar com as intervenções que a Fundação Renova vem executando. Então, um pequeno histórico, como já foi apresentado anteriormente, entre dezembro de 2015 e julho de 2016, como também tudo que a gente faz é obrigações estabelecidas no TETAC, né? Então, isso dá um respaldo muito grande para todos os órgãos que participam do processo. Nenhuma decisão é tomada individualmente, né? A gente tem as câmaras técnicas que acompanham as execuções. Então, existia no TAC uma exigência de um plantio emergencial dos 800 hectares que estavam mais degradados. Né? Então, esse plantio foi feito em duas etapas, né, até julho de 2016, e, ao mesmo tempo, a gente tinha situações emergenciais, né, de riscos para benfeitorias e obras de infraestrutura em cidades, né, que se localizavam às margens dos rios principais, como Barra Longa. Né? Então, você tinha riscos ali dos taludes, solapamento das moradias. Então, foram feitas diversas obras emergenciais com esse foco mais no risco para a população que vivia à margem desses rios. E aí a gente tem, por exemplo, essa foto aqui, que já demonstra lá no final do semestre de 2016 que você já tinha, né, um crescimento vigoroso desse plantio emergencial, mas nas margens do rio você ainda tinha situações de carreamento do rejeito, de processos erosivos, porque ainda não se tinha a instalação de obras de bioengenharia ao longo do rio impactado. E aí, no segundo momento, a Renova iniciou um processo, né, de elaboração de uma série de estudos de caracterização ambiental para conhecer como a bacia havia ficado após o rompimento, e foram definidas áreas prioritárias para a recuperação. Então, onde a Renova precisaria agir, né, prioritariamente. E é nessas áreas que o Estado faz a fiscalização. Então, até a usina hidrelétrica de Candonga foram definidas 27 áreas prioritárias e não prioritárias. Então, onde existia maior volume de rejeito, onde existiam maiores processos erosivos ocorrendo, facilidade de acesso, população exposta. Então, foram definidas essas 23 áreas. Então, as prioritárias foram iniciadas os processos de recuperação inicialmente, e depois a Renova iniciou os processos de recuperação pelas áreas não prioritárias. Então, a Operação ATU, né, a gente deu esse nome para essa operação de fiscalização das ações de recuperação ambiental até a usina de Candonga, devido, né, aos índios krenaques que vivem aqui, ali próximo do município de Resplendor, no estado de Minas Gerais. Eles chamam o Rio Doce de Uatu, né, então a gente utilizou esse nome para batizar a nossa operação. E ela foi uma complementação da Operação Aujas, que já havia sido iniciada pelo IBAMA inicialmente para o acompanhamento
da recuperação dos tributários. Então, a gente criou essa operação para fiscalizar a recuperação dos rios principais, do Gualacho do Norte, Carmo e Doce. Já foram feitas 6 fases dessa operação. Então, inicialmente, a gente fez as fases de caracterização dessas áreas, então, conhecer quais eram os impactos dessas áreas, né, como as áreas estavam após a passagem da lama. Depois, a gente fez um acompanhamento, quando a Renova iniciou os procedimentos de recuperação ambiental. E a última operação, a gente já está também fazendo uma fase de transição, né, que é o acompanhamento dessa fase emergencial, mas já com foco para as ações definitivas de recuperação a longo prazo. Essa operação ela é coordenada pela FEAM, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, pela Gerência de Qualidade do Solo e Reabilitação de Áreas Degradadas, e pela CEMAD, e ela conta com a participação de técnicos de todas as casas vinculadas ao CISEMA. Né? Então, IEF, IGAN e CEMAD, e algumas vezes também a gente tem a participação de técnicos do IBAMA, do IEMA, do Órgão Ambiental do Espírito Santo. De prefeituras também, né, dos municípios atingidos. Então, basicamente, o que a gente acompanha nessas fases são as propostas de técnicas de bioengenharia que a Renova propõe para cada área. Então, para cada área... Acho que eu tirei aqui. Então, a Renova ela fez um mapeamento, né, trecho a trecho dos rios impactados, e para cada uma dessas cores era uma proposta de técnicas de bioengenharia. Né? Então, poderia ser controle de drenagem, conjugado com enroncamento, conjugado com a revegetação, mix de sementes, regeneração natural. Então, as fases 1 e 3 da Operação Atu, a gente fez toda essa caracterização e avaliação, se o que a Renova falava nos projetos estavam sendo executados em campo, e nas outras fases a gente acompanhava a evolução e a eficiência dessas obras em cada área. Então, de maneira geral, as principais ações que a Operação Atu acompanha em campo, né, são as obras de bioengenharia, que seriam atividades de reconformação das margens e das planícies, uma vez que o rejeito foi sendo depositado de maneira irregular, a aplicação dos enroncamentos nas margens dos rios principais, onde a Renova identificou que existiam situações de erosão ativa, as construções de dispositivos de disciplinamento de drenagem, sejam pela construção com a colocação de biorretentores, ou próprias ações de reconformação, e a colocação de biorretentores de sedimento, sejam nas planícies ou sejam nas margens dos rios, nos pés dos enroncamentos. E também a revegetação das áreas prioritárias, que seguiram, né, o básico de qualquer revegetação, com a preparação do substrato, né, então aquele solo rejeito revolvido, a aplicação de material de empréstimo em algumas áreas onde a Renova identificava locais onde poderia ter essa remoção sem um impacto secundário, né, de gerar áreas com a remoção de solo, semeadura manual ou hidrossemeadura, aplicação das biomantas, né, que a gente observa um grande sucesso dessa recuperação devido à colocação desse material, controle de formigas, irrigação e adubação de cobertura. Então, eu trouxe algumas fotos de todas as operações, né, desde 2017, 2016, até agosto de 2018, que foi a última fase. Então, a gente pôde observar que a região ela apresentou, de maneira geral, uma boa resiliência. Né? Então, ninguém imaginava que a vegetação ia crescer com o vigor que a gente observa em campo. Né? Tanto os órgãos ambientais, quanto professores de universidades que acompanham o desastre desde lá de 2005, todo mundo falava que nada ia crescer sobre o rejeito, e a gente observa, né, em algumas áreas, principalmente próximas às bordas, onde existe fragmentos florestais, que a natureza também ajudou muito, né, com o banco de semente dessas áreas. Então, de maneira geral, a gente sempre observava se as obras de bioengenharia, se a revegetação, elas estavam sendo bem-sucedidas em campo. Então, a gente sempre observou um crescimento da vegetação sobre os biorretentores, sobre os enroncamentos. A questão da turbidez da água, também, né, com os técnicos do IGAN, a gente sempre levava em consideração se estava sendo eficiente para a redução desse parâmetro.
né, a gente tem também... Uma coisa que a gente observa também é a coloração, né, a mudança do rejeito. Hoje a gente sabe, através dos estudos, que esse rejeito ele vai sendo lavado. Então, a cada nova temporada de chuva, o rejeito ele vai ficando mais consolidado e gerando menos turbidez para os corpos hídricos. Então, aqui também mais algumas fotos mostrando como a regeneração natural também vem auxiliando, né, a recuperação das áreas, principalmente próximos aos fragmentos florestais. Mas a gente também tem vários problemas identificados, que como o IBAMA, a gente sempre reporta à Fundação Renova para que sejam feitas manutenções, né? Então, obras danificadas ou margens que, num primeiro momento, não sofreram intervenções, a gente solicita, né, um retorno a campo para que isso seja refeito, colocado novas obras de bioengenharia. A gente tem um grande problema, né, a questão assim, que a gente ainda não sabe como que as espécies arbóreas de maior porte vão se comportar, principalmente nas planícies, onde a gente fala que a lama ela ainda está muito ativa. A gente ainda tem um sistema totalmente saturado, né, quando a gente às vezes faz umas perfurações, a gente encontra água em profundidades de 30 centímetros. A gente tem a questão, como eu já disse, das lagoas, né, então até Candonga a gente tem mais ou menos 130 lagoas, para resolver, para achar uma alternativa do que fazer com esses ecossistemas. E como já foi dito pelo IBAMA, o nosso principal problema hoje para o sucesso da restauração florestal é a presença de gados, animais, falta de cercamento ou rompimento desse cercamento por produtores rurais, fazendo com que haja o pisoteio de mudas plantadas, né, a questão de fezes, de dessedentação animal. Então, isso é um trabalho que a Renova vai ter que ter muito grande de conscientização, de educação ambiental, junto com esses produtores, para que a recuperação das matas ciliares da PP tenha sucesso. A gente também acompanha algumas áreas de experimento que a Renova vem executando na bacia, né, para avaliar como que vai ser o desenvolvimento de espécies nativas, né, o crescimento dessas espécies sobre o rejeito, né, então germinação, crescimento, sobrevivência, são feitos esses experimentos antes do efetivo plantio em todas as áreas. Tem também algumas áreas de experimento muito interessantes que a gente acompanha relacionada ao controle e taxa de erosão, né? Então, por exemplo, qual que vai ser a erosão se eu não fizer nada, né? Se o rejeito ficar só com mix de semente, se eu colocar uma biomanta, se eu colocar um topsoil. Então, é feito esses experimentos para depois ser extrapolado para toda a bacia. E também a gente tem a colocação de algumas réguas para medir tanto o carreamento quanto a contenção de sedimentos nos biorretentores que são colocados como controle de drenagem. Então, são medições experimentais e medições reais, né, nos pontos onde essas réguas foram implementadas. Então, a gente tem 5 relatórios da Operação Atu já no site da CEMAD e da FEAM, com todas essas considerações, com todas as fotos da evolução, né, que foram verificados em campo dessas obras de bioengenharia e da revegetação, e todo o relatório traz uma série de solicitações e adequações que a Fundação Renova tem que executar, né, que vão ser acompanhadas na próxima fase pelos órgãos ambientais. E aí, os relatórios da UATU, eles sempre falam muito da fase emergencial, né, que foi as obras de bioengenharia, essa contenção dos rejeitos nas planícies, nas margens. E agora, passando para a fase de soluções definitivas da recuperação, a gente quis trazer para vocês, né, para vocês terem conhecimento, que é um instrumento que foi criado pela Fundação Renova e validado pelos órgãos ambientais, que é o plano de manejo de rejeitos, que vai estabelecer alternativas a longo prazo, né, alternativas definitivas para a recuperação da bacia, né? E aí eu estou falando desde alternativas para o contexto intracalha, né? Então eu vou precisar dragar o rejeito, qual que vai ser o impacto na biota, o impacto na turbidez da água, quais são as ações para restauração florestal, para o produtor rural. Então é um grande estudo e projeto que engloba todas as áreas que a Fundação Renova atua, né? Então esse plano se baseia na caracterização ambiental das áreas afetadas,
Então, quais foram os impactos ambientais devido à passagem da lama, né? A caracterização dos depósitos, que foi aquele primeiro slide que eu mostrei. Então, quanto de rejeito tem em cada área e quais são as características desse rejeito do ponto de vista de fertilidade, químico-físico. Ele tem algum potencial, por exemplo, de gerar contaminação para a população ou para a biota? Né, quais são esses principais impactos? A seleção da melhor alternativa. E aí, uma das principais alternativas que sempre a Fundação Renova coloca para a gente é o enriquecimento da vegetação com espécies nativas, que aí seria, de fato, uma etapa da restauração florestal, da recuperação dessas áreas, em complementação a todas as ações que já foram feitas nessa fase emergencial, seja do plantio dos 800 hectares, seja do plantio nas áreas prioritárias e não prioritárias. Né, então, a Fundação Renova, quando ela define essas alternativas de manejo, né, a gente tem diferentes situações, né, para recuperação e sucessão. Então, a gente tem áreas, né, da margem dos rios que já estão muito próximas a esses fragmentos florestais e já estão com uma recuperação muito mais avançada. Mas a gente também tem áreas que a gente ainda observa o rejeito praticamente exposto, né, e com uma grande dificuldade da vegetação dar prosseguimento ao seu crescimento. E também a gente tem, como eu disse, várias alternativas muitas vezes prontas. Né? Então, é como se fosse a gente estar fazendo uma restauração florestal numa mineração, num sistema dentro de uma propriedade rural, que já é muito conhecido, mas a gente tem um sistema completamente diferente, de 100 quilômetros de rio impactado, com características completamente diferentes por cada trecho. E aí a gente já observa algumas ações da Renova, a gente já vistoriou, na última fase da Operação Atu, o plantio de espécies nativas, né, nas áreas afetadas. Então, em complementação ao mix de sementes plantado e da regeneração natural, a Renova agora ela vem, né, com base em todas as experiências e resultados das áreas experimentais, iniciando o plantio de espécies nas áreas afetadas, e agora os órgãos ambientais vão ter que acompanhar o sucesso dessa etapa da restauração. Vou passar isso aqui que meu tempo já acabou. Então, as considerações finais, eu quis trazer 4 pontos. Né? Então, independente da gente ter visto uma boa resiliência das áreas, uma reestruturação muito boa do sistema em resposta às obras de bioengenharia e revegetação que a Renova vem implementando, né, a nossa palavra lá no órgão ambiental é prudência. Né? Então, são ações recentes, né, por mais que a gente fale que nós já estamos no 3º ano do desastre, qualquer pessoa que trabalha com restauração sabe que isso é um prazo curto, principalmente com o sistema que a gente tem, né, com o impacto e degradação que foi ocorrido. Muitas vezes as ações que a gente observa seguem um padrão tradicional, né, para um ambiente totalmente diferenciado, então por isso a gente precisa de mais observações e por isso a importância de operações como a Atu e a Aljas. Né, a gente observa de maneira geral um bom desenvolvimento da vegetação sobre esse substrato, mas a gente precisa estudar, né, a interferência do rejeito no crescimento dessas plantas, dessas espécies nativas a longo prazo. Um grande desafio que a gente entende que é o principal desafio hoje é essa compatibilização da restauração florestal com o uso produtivo das áreas. Né? A bacia do Rio Doce ela tem uma característica de uso produtivo até o rio. Né? Então, como conscientizar o produtor rural de recuperar realmente essas APPs? Então, tem que ter um maior diálogo. A gente tem um grande ponto de atenção, né, que é a finalização de diversos estudos que ainda estão sendo feitos para avaliar se esse rejeito vai gerar algum impacto. E aí, por exemplo, pode ter situações onde foi feito um grande plantio, a gente vai ter que remover todo esse plantio, porque a gente pode estar tendo um caso de contaminação de uma pessoa, de um proprietário, de uma população. Então, isso ainda não foi finalizado. E as ações a longo prazo, né, que é a continuidade do monitoramento pelos órgãos ambientais e sempre também das ações em campo pela Fundação Renova, né, principalmente relacionado a evitar os processos erosivos, né, o carreamento desse rejeito para os corpos hídricos, as ações de revegetação e o monitoramento da qualidade da água.
de maneira integrada pelos órgãos ambientais, identificando sempre quais são as melhores alternativas, né, e as melhores metodologias para a recuperação da bacia. Então, é isso que eu queria falar. Também queria agradecer a toda a equipe, né, que durante esses 3 anos vem trabalhando na recuperação, os órgãos ambientais de Minas, IBAMA, ICMBio e do Estado do Espírito Santo. E maiores informações podem ser obtidas também pelo site lá da CEMAD, que tem todos os documentos já gerados, autos de infração, relatórios. Também a gente tem um link específico lá do desastre do rompimento. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à Patrícia. Infelizmente, pela complexidade, pela importância das apresentações, nós acabamos invadindo o tempo que nós teríamos para as perguntas e queremos ficar rigorosamente dentro do tema, mas os expositores continuarão aqui, né? Além deles, está a presença aqui de técnicos tanto do IBAMA, quanto do IEF, quanto da Fundação Renova, que poderão atender todas as expectativas de vocês, estarão aí à disposição. Então, eu queria agradecer uma vez mais aos nossos expositores e passar ao Igor para as considerações finais e os recadinhos sempre imprescindíveis para a continuidade. Muito obrigado. De novo, uma salva de palmas para o quarteto. Aí, só reforçando o empoderamento feminino, né? Pela excelente capacidade técnica aí que vocês têm conduzido nos trabalhos de vocês. E ao Zé Carlos, obrigado de novo pela condução aqui, por aceitar o convite. Sabemos da sua agenda bem atribulada, a gente agradece bastante por isso. Peço desculpas realmente, gente, por não abrirmos, né, agora para as perguntas, mas o alemão aqui está tremendo nas bases aqui com respeito ao horário. Então, vamos, por favor, ao café. Agora tem café aqui e lá embaixo, tá? Para a gente distribuir melhor. Inclusive, quem for lá embaixo, vamos prestigiar os nossos estandes. O pessoal do CRBio, CFBio, inclusive, se dispôs a esclarecer dúvidas dos biólogos em relação à resolução 480, que acabou de ser publicada, né? E aí, aos apresentadores das mesas, na sequência, por favor, também atentem para o horário, que 11h30 as salas vão ser utilizadas para as apresentações orais, tá bom? Obrigado, gente.